você soubesse que você tem um superpoder e que você não usa? É isso. Hoje eu vou explicar aqui, lendo o livro de Ouro de Saint-Germain, no capítulo 10 sobre energia inesgotável. Meu nome é Fátima Cris e eu adoro as leis universais e principalmente o Mestre Saint-Germain, porque ele traz ensinamentos que são muito atuais. Então, vou começar hoje pelo capítulo 10 falando assim: energia inesgotável. Que energia é essa que a gente tem que a gente não usa? É a energia do amor. O amor, ele é invencível, ele é inesgotável. A gente não consegue acabar com ele. Não, agora eu vou parar de amar. A gente continua emanando amor. Só que a gente recebe e mal utiliza ele. Então, se a gente começar a encher o nosso ser de amor para todas as situações que aparecem na nossa vida, aí sim a gente vai começar a ter outros olhos, a ter outras percepções. Mas não, quando a gente encontra algum desafio, algum obstáculo na nossa frente, a gente fica se lamuriando, a gente fica reclamando, comentando, né? E a gente fica perpetuando essa lamúria aos quatro ventos, para todo mundo. Ah, mas como eu sofro tanto, encontra um, fala de novo, encontra outro. Quer dizer, a gente vai jogando as nossas imperfeições nos outros. Da mesma forma que os outros vêm trazer as imperfeições deles para mim. Só que, no momento que eu leio o livro de Saint-Germain, eu entendo que, ok, a imperfeição do outro chega até mim, mas eu tento qualificar todo o tempo a minha energia, o meu ser, o meu eu sou, com essa presença, e como se fosse o cinturão eletrônico, o círculo mágico de proteção. Então, todas essas imperfeições, todas essas discordâncias que vêm de outro lugar, as pessoas vêm me trazer os mimimis delas, vão falar assim, ah, mas eu estou sofrendo tanto, não sei o que. Eu disse, olha, mas você pode sair. Você tem que ver isso de uma outra forma. Ninguém consegue dar um reset na própria mente. As pessoas querem continuar apertando aquele botão. Estou sofrendo, estou isso, estou aquilo, estou não sei o que, estou não sei o que lá. Mas não. Então, o São Germain, ele ensina, vamos voltar para o ponto zero. E vamos começar a ser não só estudantes daqui e dali, vai buscando meios de se livrar dessas coisas que estão dentro da gente, essas coisas que nos fazem mal, que deixam a gente tão aflito. Mas a gente, primeiro, vai lá para o momento inicial e começa a se perguntar, a buscar a presença eu sou. Como é que a gente busca? É simples, é só falar eu sou, mas é com aquela força que vem de dentro. Você não precisa não só expressar, você pode pensar, mas você pensar eu sou. Não, eu sou. Dessa vez eu sou. Né? Porque parece uma energia da raiva, né? Como assim, eu sou e não tem para ninguém. Nesse momento, assim, a gente está assumindo o eu sou. Então, quando a gente tem essa certeza em todos os nossos poros, em todas as nossas células, até no fundo do DNA que eu sou, aí sim, você vai começar a emanar essa presença de dentro de você e você vai reconhecer que tudo ao seu redor pode ser transmutado, ressignificado. E você pode ver uma luz no fim do túnel. Então, com o Saint Germain, essa energia inesgotável está na gente, gente que não se dá conta, né? Quantos anos eu passei, né, nessa briga de vai e volta, um momento está bem, o outro, né, como se fosse uma gangorra, né? Fica bem, não fica bem, fica bem, não fica bem. Ou então, como a gente fala, né, você vai no tobogã, só vai descendo. Não, é claro que a gente pode ter os momentos, mas a gente pode ter os momentos difíceis com consciência, sabendo que a presença eu sou vai atuar na nossa vida. Como que essa presença eu sou vai atuar? Ela vai fazer um cinturão eletrônico, uma energia que, mesmo que a gente tenha uma dificuldade, a gente vai ser, essa dificuldade que eu estou tendo é para o meu crescimento, é para eu andar para frente, é para eu ir mais longe. Porque se a gente sofre, a gente tem um problema, não resolve ele, fica sempre esperando que alguém resolva, esperando que a situação mude para tudo se resolver. Ok, aquele problema não foi resolvido pelo ser, o problema só foi, né? Fica aí no cantinho, aí daqui a pouco, numa outra situação lá na frente, no futuro, você se pergunta: caraca, eu estou passando pela mesma situação novamente. Por quê? Porque lá atrás você não resolveu.
Não resolveu a situação, aí fica a situação que estava lá escondidinha, esquecida, ela volta para você resolver. Está aqui. O que que você vai fazer agora? Você vai me botar de canto de novo ou você vai querer resolver? Então é isso que a gente faz o tempo todo. Quando tem uma dificuldade, a gente espera que alguma coisa aconteça para se resolver. O nosso ser, não, eu estou certa e não preciso fazer nada. Você reconheceu realmente que não precisa fazer nada? Mas só você reconhecer, aceitar e refletir sobre isso, mas com a presença, eu sou. Aí sim você consegue dar um respiro e aquele problema que você deixou lá esquecido, de repente uma parte dele já não vai voltar no futuro como um outro problema, ou então vai de uma forma maior. Então, o Saint-Germain, eu anotei aqui que, primeiro, preencher-se de amor. É muito importante você, cada vez mais, entender que você precisa amar a si mesmo, amar ao outro e amar a tudo. Quando você começa a praticar isso, presença eu sou, com toda essa força, com toda essa energia, você vai sentir que você tem uma energia inesgotável para. É como se fosse um superpoder. Você descobre o seu superpoder. Primeiro, você ama até mesmo a situação difícil que está na sua frente, e aí sim, esse superpoder ele vai surgir como um fogo, aquele fogo que vai consumir tudo ao seu redor. Aí ele tem aqui que eu anotei uma afirmação, eu sou, que é muito boa. Eu sou a presença que ordena a energia inesgotável, a sabedoria divina, fazendo com que meu desejo seja cumprido. Então, a gente reconhece que a energia inesgotável está no eu sou. Então, a gente fala, pode repetir essa. Eu sou a energia, eu sou a presença que ordena a energia inesgotável, a sabedoria divina, fazendo com que meu desejo seja cumprido. Isso é importante, você repetir isso, pensar nisso, refletir sobre isso. Né? Eu sou a presença que ordena. Então, eu ordeno que essa energia inesgotável se faça presente na minha vida. Como? Ordenando. Mas não, você não ordena e fala: não, eu não tenho amor, eu não sinto nada. Porque você não é o eu sou. Quando você fala você não sente, você está falando eu sou, fica longe, fica aí, porque aqui eu não sinto nada. E a segunda a, afirmação é mais longa, mas é assim: olha, na presença eu sou, agora permaneço intocado por toda condição exterior perturbadora. Sereno, eu cruzo meus braços e confio na ação perfeita da lei divina e na justiça do meu ser, ordenando que tudo em meu círculo apareça em perfeita ordem divina. Quer dizer, falando em poucas palavras, quando eu reconheço que eu tenho a presença eu sou, eu vejo o problema, eu vejo a presença perturbadora, eu vejo que está acontecendo assim, mas eu confio no meu eu sou. E vai fazendo o que você pode, mas sem esconder o problema. Vai fazendo o que você pode. Você tenta resolver, refletir. O mais importante é refletir, ter presença de que aquilo está acontecendo para você evoluir, para você transmutar, para você ressignificar toda aquela situação. Enquanto você não faz isso, você vai ficar repetindo, repetindo, repetindo. Por isso que muita gente fala: eu vivo na roda de samsara. Eu acabo um problema, surge outro. Mas é o mesmo problema de uma forma diferente, porque você não resolveu lá atrás. Então a gente fica repetindo, repetindo, repetindo as coisas porque a gente não coloca primeiro o amor, a energia inesgotável nos problemas que nós temos. E ele fala uma coisa assim muito legal que é, por exemplo, quando a gente tem um problema, nós estamos sendo é, temperados com o melhor aço para que dure o maior tempo possível e suporte melhor a tudo. E que cada vez seja mais forte. Então, a partir do momento que você enfrenta o problema e você fala: "Não, eu posso, eu consigo, eu sou", mas com toda convicção, você vai ver que o problema, de repente, ele acaba, termina e do nada, ele acabou, se transformou. Ah, não era bem assim. Então, muita gente que começa a praticar o eu sou sabendo que eu sou, com cada vez mais convicção, com mais firmeza, uma postura de vencedor, não com uma postura assim, você fazer o eu sou. Ah, eu não sou.
Mas será que eu sou mesmo? Porque você falou eu sou, mas lá no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, né? O consciente, tá de brincadeira que você é isso tudo. Não, 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 não. Fica aí quietinha. Tá? Brinca de eu sou, porque lá no fundo você não é nada disso que você está pensando. Então você tem que ter a firme convicção de que você. Então começa a praticar o eu sou. Eu sou e mais nada, mais nada, mais nada. É só você ficar ali pensando, eu sou, ok, eu sou. Então, como é que vai ser? Eu sou, é só isso. Não precisa falar eu sou isso, eu sou aquilo. Não, é só eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. E vai aumentando o ritmo, como se todo o seu corpo estivesse pegando fogo. Eu sou, eu sou, eu sou. Até o momento que você explode assim, eu sou, acabou. Não tem para ninguém, é comigo. Bate no peito, eu sou. É isso, é isso, é isso que é importante você ter certeza. Então, esse capítulo aqui, o 10º, Energia Inesgotável, ele é curtinho e ele fala isso. Só que a partir do momento que você descobre essa energia inesgotável, esse amor que você tem dentro de você, que você pode utilizar, essa super força, aí você fica na dúvida. Não, será que é mesmo? Será que é mesmo? Aí o que que acontece? Deus, a energia, o todo, ele não vai atuar. Ele vai deixar você, né? Ele é muito educado, é finíssimo, ele é elegante. Enquanto você estiver duvidando, enquanto você estiver com medo, mas será que é mesmo? Ah, mano, deixa eu olhar ali do outro lado, deixa eu olhar outra coisa, deixa eu olhar não sei o quê. Então ele vai ficar ali, a presença toda vai ficar ali só observando, esperando você tomar a decisão de que, não, eu sou. Mas com toda a firmeza, com a fé total no eu sou. É, então, é isso que eu queria trazer hoje para vocês, né? E saber que o eu sou é como se fosse. Pensa assim, o eu sou como se fosse um ar que vai entrando. Eu sou. E vai preenchendo todo o seu corpo, todos os seus chakras, todos os seus corpos sutis, todos os 7 corpos, vai preenchendo tudo. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Tenta fazer isso em uma meditação, até mesmo falando para você mesmo. Eu sou a presença em todos os meus corpos sutis. Eu sou a presença em todos os meus chakras. Eu sou a presença em todos os meus poros, no meu DNA. Eu sou a presença em todos os meus órgãos, em todo o meu corpo, no meu fio de cabelo, em tudo em mim. Eu sou a presença aqui, agora. Aí sim você vai conseguir transmutar um pouquinho, nem que seja um pouquinho a cada dia. A gente primeiro planta a semente para ela ir crescendo aos poucos. Não é de hoje eu sou, você faz um reset do eu não sou, não posso, não consigo, aperta o botão e hoje eu sou, e a partir daí você vai criar. Você vai criar a vida com infinitas possibilidades a partir do momento que você acumular a energia eu sou dentro de você. Então, quando você estiver tão magnético com o eu sou dentro de você, com esse amor te preenchendo o tempo todo, aí você vai ver maravilhas acontecendo a seu favor. Tanto de prosperidade, de amor, de relacionamento, em toda a área da sua vida, você vai ver as coisas se transmutando, se transformando. Você, ué, mas como é que do nada aconteceu isso? Do nada. Eu me surpreendo, às vezes, com coisas assim, uau, eu ganhei um presente que eu nem esperava, fui convidada para um evento que eu nem esperava, sabe? Mas é por quê? Porque eu pratico, às vezes eu não pratico, mas quando eu pratico, cara, coisas maravilhosas acontecem. Como é que eu vim parar aqui? Como é que aconteceu isso comigo? Você está entendendo? São coisas inimagináveis. Só que a gente tem essa experiência um pouquinho e depois fica com medo. Meu Deus, mas o que foi que eu fiz? O que que aconteceu? Como é que isso aconteceu comigo? Aí a gente começa a se desempoderar, porque uma coisa maravilhosa acontece, uma coisa surpreendente, uau, eu não imaginava. Aí fica, será que foi a presença? Aí você começa a duvidar. Duvidou, pronto, acabou, ferrou. Você vai voltar para a estaca zero, você vai ter que criar aquele, né, manancial de energia novamente para poder começar a acessar as infinitas possibilidades que tem aí para você, para mim, para todos. Mas não, a gente consegue um pouquinho e fica na dúvida, consegue um pouquinho, ai não, vão falar de mim, vão fazer isso, vão fazer. Acabou, você duvidou, teve medo, pensou 2 vezes, acabou. Então, vamos ter a certeza, a fé e sentar, ok.
o eu sou está aqui atuando na minha vida e vai continuar atuando. E aí sim você vai conseguir transmutar, mudar de vida, mudar de energia, coisas maravilhosas vão acontecer, você vai conseguir tudo que você quer, né? Carro, casa, aí apartamento, né? Carro, casa e apartamento, você vai conseguir o que você quer. Mas só quando você estiver totalmente preenchido e nunca ferir o eu sou do outro. A partir do momento que você pratica o eu sou, você reconhece que o eu sou também existe no outro. Então você vai ficar guardando mágoa em relação a uma pessoa, o eu sou também não vai funcionar. Então, invoca a lei do perdão, São Germain ensina. Invoca a lei do perdão, perdoa todo mundo, se perdoa, né? E vai na fé que você vai conseguir o que você quer, com a energia inesgotável do amor. Até mais. Tchau.